Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a aula 14 da frente 4E, que fala das bases. Então, nós já vimos os ácidos, mais uma aula de ácidos, e agora nós vamos entrar na segunda função inorgânica, função química inorgânica, que são as bases. Então, por exemplo, nós temos compostos como a soda cáustica, o leite de magnésia, a água com sabão, que quando você observa características macroscópicas dele, você observa que eles têm propriedades semelhantes, propriedades químicas semelhantes, como, por exemplo, eles conduzem a corrente elétrica, eles são adstringentes, eles ficam rosas quando entram em contato com a fenolftaleína, que é um indicador, mas mais para o fim da aula a gente vai ver qual cor fica as bases em vários indicadores, tá bom? Então, só recordando o que é esse sabor adstringente que as bases têm, é aquele sabor que amarra na boca. Por exemplo, quando você come uma banana que ainda está verde, aquele amarra da boca é o adstringente, tá bom? Então, se eles apresentam esses compostos, como a soda cáustica, o leite de magnésia, apresentam as mesmas propriedades químicas, então eles participam da mesma função química, que é conhecida como função base ou função hidróxido, tá bom? Então, isso são características macroscópicas. Em nível microscópico, o que caracteriza uma base? Então, vamos lá. Importância da base. Em nível microscópico, o que caracteriza uma base é que ela libera OH- quando em contato com a água, que é o ânion hidróxido, né? O íon hidróxido ou ânion hidróxido nesse caso, porque é um íon negativo, né? Então, esse ânion hidróxido, ele também tem outro nome, que é hidroxila ou oxidrila. Então, a gente pode chamar ele de ânion hidróxido, ânion hidroxila ou ânion oxidrila. Então, todas as bases, quando são dissolvidas em água, têm a presença do ânion hidróxido. Tranquilo? E aí a gente chega na definição do Arrhenius. O Arrhenius foi o primeiro a dar uma definição para funções químicas inorgânicas. Então, para as bases, ele falou o seguinte: base é qualquer composto que, quando dissolvido em água, dá origem ao íon OH- como único ânion, que foi o que a gente tinha falado agora, né? O cátion, ele pode variar de base para base. Então, dependendo de qual for aquela base, vai liberar um cátion diferente. Vamos já começar com a nomenclatura das bases, como que faz para formular uma base. Então, aqui, na teoria, a gente faz assim: o total de cargas positivas proveniente do cátion tem que ser igual ao total de cargas negativas proveniente do ânion, que é o íon hidróxido, né? Mas isso aqui, na prática, é aquela regra do tombo. A carga do cátion vira a quantidade de ânions. A carga do ânion vira a quantidade de cátions. Então, isso significa esse balanceamento, que o total de cargas negativas tem que ser igual ao total de cargas positivas. Então, agora, nós vamos entrar numa parte que exige um pouco do aluno, porque existem alguns cátions que têm carga fixa, mas existem outros que têm carga variável, e nós precisamos nos lembrar da carga deles. Então, os de carga fixa é mais fácil, porque eles estão, a maioria deles é só você olhar para a família da tabela periódica. Agora, os de carga variável, você tem que lembrar. Então, até eu fiz alguns macetes, mas pode ser que seja mais fácil se você ficar repetindo aquilo lá várias vezes, e aí você vai acabar lembrando quais são as cargas dos cátions de carga variável, tá bom? Então, vamos primeiro ver os cátions de carga fixa. Os primeiros são a família dos metais alcalinos. Metais alcalinos, que é a família 1A,
todos eles têm carga mais 1, certo? Quais são? Peguem a tabela periódica lá. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses aqui têm carga mais 1. Então, como é que eles ficam? Li, na, cara, do Rubens, coisas francas. Todos eles têm carga mais 1. Um a gente acaba omitindo, né? Então, esses aqui são cátions de carga fixa. Na sequência, os alcalinos terrosos, né? Que é a família 2A. A exceção do berílio, tá? O berílio não entra nesse aqui. Se eles são da família 2A, a carga é mais 2. Então, magrelas, belas não entraria o berílio, né? Casaram com o senhor Barão. Magrelas casaram com o senhor Barão. Tranquilo? Então, esses aqui são os cátions de carga fixa que tem carga mais 2. E aí, existem alguns outros, como a prata, que é a G, né? Que tem carga mais 1. Esse aqui tem que lembrar. Então, como é que fica? AG mais 1. Também o zinco, que tem carga mais 2, também é um cátion de carga fixa. A carga dele é mais 2. E o alumínio. O alumínio, que tem carga mais 3. Então, ele fica Al3+, tá bom? Um macete para lembrar isso aqui é... Agora, a zona está alegre. Meio besta, né? Mas ajuda. Agora, a zona está alegre. Na sequência, 1+, 2+, e 3+. Tá bom? Tranquilo? Então, esses aqui são os cátions de carga fixa. Todos eles vão formar apenas uma base. E para dar nome para essa base, você coloca hidróxido de e o nome do elemento. Tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou apagar aqui para dar alguns exemplos, senão não vai caber, tá? Então, lembrando, alcalinos da família 1A tem carga mais 1. Alcalinos terrosos da família 2A tem carga mais 2. Lembrando que o berílio não forma base, tá? A prata tem carga mais 1. O zinco tem carga mais 2. E o alumínio tem carga mais 3. Cátions de carga fixa, eles têm somente uma carga, eles formam somente uma base. Tranquilo? Então, vamos ver alguns exemplos de como eu faço para montar uma base, para formular uma base ou para dar nome para uma base. Então, por exemplo, o nome, né? A nomenclatura. Hidróxido de o nome do elemento. Tá bom? É assim que dá nome para a base. Hidróxido de sódio. O sódio é o Na, ele é da família 1, então a carga dele é mais 1. E, para formar uma base, no final é OH, senão não é uma base, né? E a carga do OH é sempre menos 1. Então, se o Na é mais 1 e o OH é menos 1, vou colocar 1 aqui para ficar fácil da gente enxergar, tá? Vou fazer aquela regra do tombo. O mais 1 cai lá para o OH e o menos 1 cai aqui para o Na. Lembrando que quando eles caem, o sinal elimina, né? Então, ficaria como Na1, OH1, que daí os 1 você pode
até tirar, né? Fica NaOH. E o NaOH é o hidróxido de sódio, que é o nome do elemento, tá bom? Tranquilo? Vamos ver uma base da família 2. O cálcio tem carga mais 2. Então, vou fazer o hidróxido de cálcio agora, tá? O cálcio está na família 2A, ele é um metal alcalino terroso, então ele tem carga mais 2. O OH tem sempre a mesma carga, menos 1. Então, vamos lá, regra do tombo. O 2 cai para o OH e o 1 cai para o cálcio. Então, como é que fica? Cálcio 1, vou até tirar o 1 já, tá? E o OH2. Daí, como é OH2, você tem que colocar entre parênteses, para ficar claro que o 2 é do OH, não só do H, tá bom? Então, esse aqui é o hidróxido de cálcio. Tudo bem? E agora vamos ver um com carga 3, o alumínio. O alumínio tem carga 3+. E para formar a base dele, a gente coloca o OH, que tem carga menos 1. Sempre, né? OH sempre carga menos 1. Regra do tombo: o 3 cai para o OH e o 1 cai para o alumínio. Então, como é que fica? Al1, que não precisa colocar o 1, OH3. Entre parênteses, para ficar claro que o 3 é do OH e não só do H. Tranquilo? Então, esse aqui é o hidróxido de alumínio. Tudo bem? Então, esses são os cátions de carga fixa. Você dá nome para eles, hidróxido de e o nome do elemento. E para montar é só fazer a regra do tombo, se lembrando da carga de cada cátion. Agora vamos ver os cátions de carga variável. Cátions de carga variável. Esses aqui formam mais de uma base, porque como eles têm mais de uma carga, eles podem formar bases diferentes, tá bom? Então, vamos começar já de cara, passando quais são os cátions de carga variável. Tem uma tabela na apostila de vocês que mostra, tá? Eu vou passar aqui. O cobre é o primeiro deles, ele tem carga mais 1 e mais 2. Então, o cobre forma Cu mais 1 e Cu mais 2. Tá bom? Esse é o primeiro cátion de carga variável, carga 1 e 2. O segundo é o mercúrio. O mercúrio também tem carga mais 1 e mais 2. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque o mercúrio ele não existe, o mercúrio mais 1 ele não existe naturalmente, ele se dimeriza. É um processo químico que ele sofre, então naturalmente a gente não tem Hg+, tá? Isso não existe naturalmente. Desse jeito, eles acabam juntando dois mercúrios que acabam ficando com carga mais 2. Então, como que é isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês. No caso do mercúrio, você não pode colocar Hg+. Então, você coloca Hg ligado com o Hg, e aí, como cada um teria carga mais, aqui fica 2+, tá bom? Então, a gente acaba resumindo o Hg+, como Hg2, porque Hg e Hg fica Hg2, com carga 2+. E aí fica subentendido que cada um dos Hg tem carga mais 1, tá bom? É desse jeito que a gente monta a base. Então, o mercúrio, ele acaba ficando Hg2, 2+, que daí é o Hg+, né? Só que como ele não existe naturalmente, a gente escreve desse jeito. E o mercúrio, além de ter carga mais 1, ele tem carga mais 2 também. Então, aqui sim, fica Hg2+. Cobre e mercúrio estão na mesma lista, né? Os dois têm carga mais 1 e mais 2. Lembrando que o mercúrio mais 1 se escreve desse jeito aqui, tá? E o mercúrio mais 2 se escreve normal, daquele jeito ali. Tranquilo?
Terceiro cátion de carga variável, o ouro. Deixa eu escrever aqui embaixo. O ouro. O ouro, ele tem cargas mais 1 e mais 3. Lembrando que o símbolo do ouro é AU, né? Então, o ouro é AU+, e AU3+. Beleza? Vou apagar aqui para caber o resto. Então, essa tabela aqui está na apostila de vocês, tá? Agora vamos para os que têm carga mais 2 e mais 3, que é o macete para eles é feliz começo de nível crítico. Então, feliz começo de nível crítico. Que daí é o ferro, o cobalto, o níquel e o cromo. Todos esses aqui têm carga mais 2 e mais 3, tá bom? Feliz começo de nível crítico, tá bom? Mais 2, o ferro é mais 2 e o ferro é mais 3. Lembrando que mais 2 ou 2 mais é a mesma coisa, tá? Mais 3 ou 3 mais é a mesma coisa. Você opta. O cobalto também está nessa lista aqui, do feliz começo de nível crítico. O cobalto é mais 2 e mais 3. O níquel também. Então, o níquel é mais 2 e mais 3. E o cromo também. Então, cromo mais 2 e cromo mais 3. Tranquilo? Então, os mais 2 e mais 3 é feliz começo de nível crítico. Tranquilo? Agora, vamos para os últimos, que é o sem problemas, mano. A regra deles, o macete deles é sem problemas, mano. Então, sem problemas é sem problemas, mano. Tranquilo? Então, é o estanho, já vou escrever aqui, tá? Estanho, que é o SN. O chumbo, que é o PB. E o manganês, que é o MN. Então, sem problemas, mano. Tranquilo? A carga desses aqui é mais 2 e mais 4. Então, o estanho faz carga mais 2 e o estanho tem carga mais 4. O chumbo tem carga mais 2 e o chumbo tem carga mais 4. O manganês tem carga mais 2 e tem carga mais 4. Tudo bem? Então, esses aqui são os cátions de carga variável. Esses que eu passei para vocês, tá bom? Então, agora, vamos fazer alguns exemplos para como que dá nome para esses cátions de carga variável. Tem dois jeitos de dar nome para cátions de carga variável. Eles formam mais de uma base, né? Já ficou claro, porque eles têm duas cargas, então eles podem formar duas bases. Como que faz para dar nome para esses cátions de carga variável? Você tem a primeira forma, que é hidróxido de elemento, seguido da carga do cátion em romanos, mais a carga do cátion em romanos. Números romanos, tá? Ou então, você pode usar oso para carga menor e ico para carga maior, que é a forma 2. Oso para
a carga menor e ícaro para a carga maior. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo. O hidróxido de cobre. O cobre, lembrando dele lá, ele tem carga mais 1 e mais 2, tá bom? Então, hidróxido de cobre. O cobre tem carga mais 1 e ele tem carga mais 2. Então, eu vou formar o hidróxido de cobre. Aqui eu tenho 2 hidróxidos de cobre. Como que eu vou fazer para diferenciar eles? Pelo nome. Então, se eu estou formando o hidróxido de cobre, esse aqui, eu tenho que colocar um OH e fazer a regra do tombo, né? Então, como é que vai ficar? Esse 1 vai cair lá para o OH e esse 1 vai cair para o cobre. Então, vai ficar CuOH, porque os 1 não precisam aparecer, né? CuOH. E esse aqui é a mesma coisa. O 2 vai cair para o OH e o 1 vai cair para o cobre. Então, aqui vai ficar CuOH2. Não esqueçam do parênteses, porque senão o 2 é só do hidrogênio, tá? E aí o nome deles? Esse aqui é o hidróxido de cobre 1, porque é a carga mais 1. E esse aqui é o hidróxido de cobre 2, porque a carga do cátion era mais 2. Outra forma de dar nome. Esse aqui é o hidróxido cuproso de cobre, né? Cuproso, oso para carga menor. E esse aqui é o hidróxido cúprico da carga maior, tá bom? Então, esse aqui é o hidróxido de cobre 1. Vou escrever aqui do lado, tá? Hidróxido de cobre 1. Não cabe, né? Vou colocar lá em cima, tá? Hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. Cobre vem de cúprico, então cuproso, tá? Lembrando que a carga menor, nesse caso aqui, é mais 1 e a maior é mais 2. Então, o hidróxido da carga menor é o cuproso e o da carga maior é cúprico, né? Então, esse aqui, quais as duas opções de nome para ele? Hidróxido de cobre 2, porque é a carga do cátion, hidróxido de cobre 2, em romanos, ou carga maior, né? Hidróxido cúprico. Hidróxido cúprico. Tá bem? Nomes para cátions de carga variável. Bases geradas com cátions de carga variável. Tranquilo? Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Agora vamos ver em relação à força, à solubilidade, como que as bases se comportam. Então, primeira coisa que é importante, as bases elas sofrem dissociação iônica. Vocês lembram que os cátions sofriam ionização? As bases sofrem dissociação iônica. Tudo bem? Por quê? As mais importantes, que são aquelas da família 1, por exemplo, aquelas lá são as bases mais importantes. Elas são compostos iônicos. Então, se eles são compostos iônicos, elas sofrem dissociação iônica, porque elas já têm os íons que só precisam ser separados. Então, separação de íons, o nome é dissociação iônica. Quando você está formando o íon, que é o caso da ionização, no ácido você não tinha os íons e está separando, né? Você está formando os íons. Aí, o nome é ionização, tudo bem? Então, vamos ver como que é essa dissociação iônica.
Bases da família 2 também são importantes, tá? A maioria delas. Então, as mais importantes, as bases, são compostos iônicos, que sofrem dissociação iônica. Existem algumas exceções, a gente vai citar alguma daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. Bases sofrem dissociação iônica. Vamos ver um exemplo, o mais comum de todos, que é o NaOH. O NaOH, que é o hidróxido de sódio, quando ele entra em contato com a água, ele vai sofrer a dissociação iônica, que fica como? Separa o Na do OH. O Na vira um cátion e o OH vira um ânion. Tudo bem? O Na sai e deixa seu elétron e o OH fica com o elétron, então ele vira um ânion. Então, esse é o processo de dissociação iônica. Vamos ver uma base da família 2. Por exemplo, o hidróxido de cálcio, CaOH2. Sempre lembrando que a carga do OH é sempre -1, tá? Então, esse 2 que tem aqui é simplesmente a quantidade de OHs, mas a carga dele não vai mudar. É sempre -1. Então, vocês lembram que a gente tinha feito a regra do tombo? A regra do tombo também vale ao contrário. O 2 que é aqui, ele é a carga do cálcio. E esse 1 que está subentendido aqui é a carga do OH. Então, quando sofre a dissociação iônica, o cálcio fica com a carga que ele tinha anteriormente, que é 2+. E o OH fica com a carga que ele tinha anteriormente, que é -1. Só que aqui nesse caso, nós temos 2 OH, né? Então, 2 OH menos, tá bom? Vou subentender esse -1 aqui, tá? Vou deixar só menos. Então, 2 OH aqui, o 2 vai para frente, não muda a carga. A carga do OH é sempre -1. Tudo bem? Então, esse é o processo de dissociação iônica. Vamos ver aquele outro da família 3, que é o alumínio, AlOH3. Então, a regra do tombo fez o quê? Fez a carga do alumínio cair lá para o OH. Agora, ela retorna no processo de dissociação iônica. Então, o alumínio tem carga 3+, ele já tinha, né? E o OH continua com a carga dele, que é -1. Sempre é -1. Só que nesse caso, nós temos 3 OH. Então, Al3+, mais 3 OH-. Tudo bem? Processos de dissociação iônica. Existem algumas exceções de compostos que são moleculares, bases que são moleculares, como, por exemplo, o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. NH4OH não é iônico, é molecular, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou explicar para vocês, porque eu vi que tem muitos exercícios na apostila de vocês que pedem para citar como que esse hidróxido de amônio, porque vocês estão vendo que a maioria das bases, elas vêm de metais, né? E o NH4 não é um metal, ele é uma junção de elementos, né? Então, como que faz para saber que esse hidróxido de amônio é uma base, tem caráter básico? Então, eu vou mostrar para vocês como que ele é gerado. Primeira coisa, tá? O hidróxido de amônio, que é esse aqui, também tem o nome de amoníaco. É muito importante, tá? É uma base muito conhecida. Ele é gerado a partir da amônia, que é o NH3. O NH3, que é a amônia. É muito importante vocês prestarem atenção nessas terminações. Hidróxido de amônio, amoniá, tá? Isso é muito pedido em vestibular.
A amônia, que é o NH3, entra em contato com a água. Quando ela entra em contato com a água, o que ela gera? NH4, seria NH5, né? Mas um H eu vou guardar para deixar lá para o OH. Então, fica NH4, OH. O outro H vem daqui. Tá? NH3 com mais um H, daqui fica NH4. E aí sobra o quê? OH. Então, gerou o hidróxido de amônio quando a amônia entrou em contato com a água. Lembrando que esse aqui é o hidróxido de amônio, tá? E isso aqui, rapidamente, se dissocia em NH4+, e OH-. NH4 sai e deixa o seu elétron, então sai com carga positiva, e o OH fica com o elétron, então fica com a carga negativa. Então, isso aqui é uma base, né? Então, acabou sofrendo, gerou o íon OH-, que é a característica das bases, então o hidróxido de amônio é uma base. Lembrando que a amônia tem caráter básico, então, por causa disso, tá? O que é importante a gente perceber aqui? Esse aqui tem o nome de cátion, porque tem carga positiva, né? Cátion amônio, tá? Cátion amônio, hidróxido de amônio e amônia. E aí, daqui a gente sabe que a amônia, que é o NH3, tem caráter básico. Tudo bem? Então, do hidróxido de amônio, eu já vi alguns exercícios na apostila de vocês pedindo para explicar isso aqui e pedindo por que a amônia tem caráter básico, daí você mostra com essa reação aqui, que lá no final ela gera OH-, tá bom? Então, isso é importante vocês lembrarem. E também é importante vocês lembrarem que o hidróxido de amônio não é um composto iônico, como a maioria das bases, ele é um composto molecular, ou seja, formado por ligações covalentes, tá bom? Vou falar agora sobre a solubilidade das bases. Mais coisa para lembrar, as bases é cheia das regrinhas, tá? Solubilidade. Em relação à solubilidade, existem 3 classificações: solúveis, pouco solúveis e insolúveis. Então, essas são as 3 classificações para a solubilidade de bases. Vamos ver qual que é qual. As solúveis são aquelas que são geradas pelos cátions da família 1A mais o hidróxido de amônio, o NH4OH. Também é uma base solúvel, tá? Tem que lembrar. As pouco solúveis são as casaram com o senhor Barão, tá? As bases de cálcio, de estrôncio e de bário. Essas aqui são todas da família 2A, né? Casaram com o senhor Barão. Todas, por exemplo, o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, o hidróxido de estrôncio, que é o SrOH2, o hidróxido de bário, que é o BaOH2, todas elas são pouco solúveis. E quais são as insolúveis? Todo o resto, as demais, tá bom? Então, você tem que lembrar que as solúveis é as da família 1A, mais o hidróxido de amônio. As pouco solúveis são as que casaram com o senhor Barão. E as insolúveis é o que sobrou, tá bom? Tranquilo? Então, quanto à solubilidade, é isso aqui. Agora, vamos ver em relação à força. Como que é a força das bases? Em relação à força, as bases podem ser classificadas em fortes ou em fracas. Não tem moderado, tá? Como tinha nos ácidos. Forte ou fraco, tá bom?
Então, geralmente aquelas que são iônicas são fortes e as moleculares são fracas. Então, aqui tem uma regra, é tipo um macetinho para você lembrar. Em relação à solubilidade, as solúveis e as pouco solúveis eram 1A, hidróxido de amônio, e as pouco solúveis eram as casaram com o senhor Barão, né? Então, aqui você junta. Então, quais são as fortes? As da família 1A e casaram com o senhor Barão. Tirando o hidróxido de amônio, tá? Ela não é forte, tá bom? Então, por que ela não é forte? Lembra que eu falei que em relação à força, geralmente as iônicas são as fortes e as moleculares são as fracas? Então, o hidróxido de amônio é uma base molecular, ela é formada por ligações covalentes, né? Então, ela está aqui nas demais, tá? Então, em relação à força, o que você tem que lembrar? As fortes são as da família 1A e as casaram com o senhor Barão. E as fracas, as demais. Todas as outras são fracas, incluindo o hidróxido de amônio, tá bom? Tranquilo? A gente está quase acabando. Eu vou passar alguns nomes populares de bases que a gente conhece eles por esses nomes particulares. Primeiro nome particular, soda cáustica. A soda cáustica é a mais famosa das bases, né? Que é o hidróxido de sódio, tá? Cáustica. O hidróxido de sódio é a soda cáustica, NaOH. Bastante usado de limpeza, essas coisas, né? Tem uma outra base bastante famosa, que é a potassa, que é o hidróxido de potássio. É o KOH. Tá bom? Também tem a cal extinta, que também pode ser conhecida como cal apagada ou hidratada, que é o hidróxido de cálcio. Cal extinta. Cal extinta, ou cal apagada, ou cal hidratada, tá bom? Que é o hidróxido de cálcio. Lembrando que a carga do cálcio ele é da família 2, né? Se ele é da família 2, ele é 2+, então fica CaOH2. Esses aqui ficaram desse jeito porque eles eram da família 1+, 1A, né? Então a carga era +1. Então o OH não ficava 2 ou 3, por exemplo, né? Então, cal extinta, ou cal apagada, ou cal hidratada, tá bom? Leite de magnésia. A leite de magnésia também é uma base. Leite de magnésio. Leite de magnésio é o magnésio, né? O hidróxido de magnésio. Só que ele é em solução aquosa, tá? Solução aquosa de hidróxido de magnésio. Só para a gente perceber bem aqui, o magnésio, ele em relação à solubilidade, ele não é solúvel, ele não é pouco solúvel. Peguem lá as regras da solubilidade. As solúveis são as da família 1A e o hidróxido de amônio, né? As pouco solúveis são as que casaram com o senhor Barão. Então, o magnésio não está nessa lista, então ela é insolúvel. Então, quando você vai fazer uma solução aquosa de hidróxido de magnésio, você não consegue dissolver o hidróxido de magnésio. Por isso que fica todo aquele particulado lá no fundo. Você coloca água, você coloca o hidróxido de magnésio, e toda vez que você for tomar leite de magnésio, você tem que agitar bastante para ela se misturar e você conseguir pegar uma porção que esteja com as mesmas características do resto. Porque se você não agitar, o magnésio vai estar todo no fundo, o hidróxido de magnésio vai estar todo no fundo e a água toda em cima, porque eles não são solúveis, tá? O hidróxido de magnésio não é solúvel. Por isso que ele fala solução aquosa de hidróxido de magnésio. Tem que sempre agitar para homogeneizar na hora que você for tomar, tá bom? E aí a última base famosa é a que a gente já tinha falado, amoníaco, né? Amoníaco.
que é o NH4OH, né? O hidróxido de amônio ou amoníaco. Tá bom? Esses aqui são alguns nomes particulares de bases. E agora, para a gente finalizar, vamos falar sobre indicadores. Alguns indicadores principais e que cores eles ficam em ácidos e em bases. Então, alguns indicadores principais, fenolftaleína, é a mais famosa, né? Fenolftaleína. Daí a gente tem também o papel de tornassol. Tem também o alajado de metila. Eu gostaria, se a gente estivesse na escola, nesse momento eu gostaria de fazer uma prática com vocês sobre isso. É muito legal. Mas, infelizmente, não vai dar, né? Alaranjado de metila e o azul de brontimol. São 4 indicadores bastante famosos. O que são indicadores? São substâncias que mudam de cor dependendo do caráter do que ele está entrando em contato. Então, se ele está entrando em contato com um ácido, ele vai ficar de uma cor. Se ele está entrando em contato com uma base, ele vai ficar de outra cor. Então, a gente consegue determinar qual composto é, sabendo que cor que está ficando. A gente consegue determinar a função a que aquele composto pertence, tá? Sabendo que cor está ficando nos indicadores. Então, por exemplo, os ácidos em fenolftaleína, eles ficam incolores, tá? Então, se você prepara uma solução ácida e coloca fenolftaleína dentro dele, vai ficar incolor. E a base fica puxada para rosa. A apostila de vocês diz vermelho, tá? É mais rosa mesmo, é uma cor meio rósea, tá bom? Então, quando você prepara uma solução básica, ou seja, uma solução de uma base e coloca fenolftaleína, ela vai ficar rosa, tá bom? O papel de tornassol em ácido fica vermelho. E em base fica azul. O alaranjado de metila em ácido fica vermelho. E em base fica amarelo. Uma forma de você lembrar aqui é que vermelho misturado com amarelo fica laranja, né? Se você mistura as cores básicas primárias, vermelho e amarelo, fica laranja. Então, é uma forma de você lembrar que em ácido fica vermelho e em base fica amarelo, tá? E o azul de brontimol, em base fica em ácido fica amarelo e em base fica azul. Tá bem? Então, esses aqui são os principais indicadores e a cor que eles ficam em ácido e em base. Tranquilo? Eu vou passar para vocês um link junto com essa aula, com aquela música que diferencia ácidos e bases, principais características de ácidos e de base. Então, eu vou enviar o link para vocês, tá? Tranquilo? Então, por hoje é isso. Muito obrigada.